Boa noite, gente. Vamos começar mais uma conversa com o Marquinhos. E hoje eu vou ter a alegria de receber meu amigo Gustavo Valverde. E vamos falar sobre acessibilidade. Vai ser super bacana. Que é um direito de todos e um desafio para as cidades, né? Tô só esperando ele chegar aqui. Queria dar boa noite a todo mundo que já tá aí comigo. A Lucimara, a Marlene, minhas queridas, bem-vindas. Hoje a live vai ser super bacana. Como sempre tem sido, né? Fico super orgulhoso. Tô tremendo um pouquinho aqui no celular porque eu tô tentando adicioná-lo aqui, tá, gente? Eu já venho. Pera aí, vamos fazer assim. Como é que vocês estão? Como é que tá, Lucimara? Tudo bem? O Heitor vai mandar uma mensagem pro Gustavo falando pra mim que já tô, né, Heitor? Fazendo favor. O Heitor Nóbrega que tá sempre me ajudando. Meu amigo querido que tá aqui comigo. Queria agradecer vocês todos que estão aí também. Aí, vamos ver aqui. Boa noite, Fabiola. Boa noite, Marlene. Boa noite, Lucimara. Ei, coisa boa, gente. A gente já entra assim só com gente amiga, muito bacana. Deixa eu ver mais quem tá aqui pra poder dar. Ó, o Henrique Santana tá aí. Regina Ravaglia, minha querida. Gustavo Valverde acabou de entrar. Vamos adicionar. Essa música do Barão Vermelho, isso que eu quis colocar. Ei, Gustavo! Oi, boa noite, Boa gente. noite, querido. Boa noite. Tudo bem com você, Gustavo? Tudo bem com você? Mais uma vez, amigo, quero te agradecer, né, por você ter aceito esse convite. Acho que a gente vai ter um bate-papo super bacana, assim, conversa com o Marquinhos. Acho que é a nossa 21ª live, se não me engano. O Heitor que é bom com essas coisas, que meu amigo que me ajuda aqui na produção. Não queria te agradecer por a gente estar fazendo a maioridade. 21 lives já é a maioridade, né, amigo? E ó, o pessoal tá É, chegando. Vamos dar boa noite pro pessoal que tá chegando, Gustavo? Olha só, a Eliane tá ok. aí. Quem você vê Oi, aí, amigo, vai Marlene. falando também, ó. Isso, porque tem hora que para aqui pra mim, sabe? Humberto, Sim. Humberto, boa noite, querido. Boa noite. Oi, Humberto tá dando boa Betinho. noite pra gente aí. Ó, Tudo a bem? Regina, Fabiola tá aí também, Fabiola Nunes, minha querida. Marleninha, a Ana Paixão, Ana. Um abraço pra você, querida. Boa noite. Deixa eu ver aqui. Gustavo, vou dar um Boa tempinho noite. pro pessoal vir chegando, né? Que a gente já começa Sim. assim. Vou perguntar, Aham. você tá me ouvindo bem? Eu tô, e você? Me ouve bem? Me vê bem? Tô te ouvindo bem. Ô, gente, se vocês tiverem, se estiver bem para vocês a imagem minha e do Gustavo, vocês avisam pra gente dando um Aviso. joinha aí, porque pra gente parece que tá bom. Ei, Rafael Monteiro, boa noite, querido. Clarice, já tá aí, Clarice. A Clarice não perde uma também. A gente tava junto agora, Gustavo eu e a Clarice, ela já tá aqui na live. Isso que é amizade, né, gente? Isso que é coisa boa. Aí. Boa noite, Ana Paixão, querida. Gustavo, quem você conhecer também que foi entrando aí, você pode ir dando seus boa noites aí, seu Sim. boa noite aí, tá bom, amigo? Por Ô, enquanto, quem ô, entrou foi meu primo, né? Humberto. o Betinho. Elísio também tá aí, o Elísio tá mandando, tá batendo Conheço. palminha aí pra gente. Boa noite, Elísio. Tá todo mundo chegando, todo mundo chegando. É... Oi, Eliane, tá esse... Ah, que bom, Eliane. Então Obrigado, tá bem. Eliane. Eu e o Gustavo estamos bonitos, então, né? Se tão bonito, tá bom, né, Gustavo? Amigo, Gustavo, até hoje. Tá, Clarice? Tá excelente? Clarice, manda um beijo pra sua tia, viu? Amo de paixão. Ô, Gustavo, até hoje eu não consegui fazer o que você faz, né, amigo? Tá me devendo. Tô te devendo crossfit, né? Até hoje, né? Não consigo, Gustavo. Tem uma preguiça danada. A E Bárbara. eu A costumo Bárbara. cobrar, tá? Ó, a Eu vi, Bárbara tá eu tô falando. abaixando. Isso, amigo. Pois é, Gustavo, eu acho que você vai ter que ficar um pouco mais no meu pé. A Eu Marilza costumo também. Oi, cobrar. Marilza. Tá com saudade, Marilza? Acabou de me ver. A gente tava todo mundo. Tava eu e a Clarice e ela juntos aqui. Amigo, acho que a gente Aproveita pode. Oi, pode falar. Aproveita que ele vai reabrir agora, dia 8. Vai reabrir? Dia 8? Vai. Ah, não, Gustavo, eu tô com receio dessas coisas. Eu vou ficar quietinho. Vou deixar para poder começar isso em 2023, Não, 25. jamais. Eu passo perto. Não deixo. Eu gosto de caminhar, sabe, Gustavo? Mas quando eu passo perto de uma academia, só de passar eu fico cansado, Gustavo. Marquinhos, não tem nada a ver com academia, cara. Eu também Não, nunca fui né? fã de academia. Sempre É, achei aí. chato. É É, outra né? história.
Outra história, né? A corrida e a Querida, caminhada apareceram para mim agora, na agora. quarentena eu comecei a Ah, é? correr. Ah, Aham, é? Oh, que sim. bacana, amigo. Que bacana, Gustavo. Ah, Alessio, já tá com o público bacana, assim, ó, e eu sou muito pontual, gosto das coisas, né? Quando estou assim Sou né? igual Tem que você, valorizar. Marquinhos. É, não é? Tem que É ser sete assim, e né, meia, Gustavo? 7h30. É 7h30. Eu queria que você falasse um pouquinho de você para quem te conhece e para quem também não te conhece, para que as Sim. pessoas possam conhecer. Que você fizesse uma sinopse assim, né, de uma bio, uma mini bio de quem é o Gustavo pra gente. Bom, primeiramente, dar uma boa noite pro pessoal que entrou depois. Agradecer a você o convite. É um prazer estar participando da live aqui com você, poder falar um pouco mais sobre acessibilidade. Meu nome é Gustavo, para quem não me conhece, eu tenho 23 anos, sou estudante de Aham. Direito, faço CrossFit, como a gente já estava conversando aqui. Comecei a competir agora também dentro do CrossFit. Sou deficiente físico desde que nasci, por causa de uma anomalia chamada mielomeningocele, que é um palavrão mesmo, eu É. sei disso, mas em resumo é a má formação da medula. Acho que para início, para me conhecer, é basicamente isso. E eu te fiz esse convite por um tema que eu acho que é fundamental, assim, né? Na vida de todos nós, porque não é. Eu acho que quando a gente vive em sociedade, quando a gente vive em comunidade, pelo menos a meu ver, o que afeta um, afeta todos, né? A todas e todos. E eu acho que assim, isso é viver em comunidade, assim. Eu trabalhei há algum tempo, mais de um ano, em Niterói, numa escola também que muito bacana assim de pessoas com algum tipo de deficiência e sei do quanto que é os desafios primeiro, né? Mas as grandes conquistas, né? Que chegam de muito esforço, assim, através de muito esforço. E eu tirei grandes lições da minha vida trabalhando com esse pessoal lá, sabe? Que eu tenho como amigos até hoje, assim, e sinto muito orgulho disso. Então, estou muito feliz. Eu sempre que a gente sempre quando se encontra, assim, a gente sempre tem muita conversa, né, Gustavo? Eu sou um pouquinho, apesar da gente se encontrar pouco, né? Mas quando a gente se encontra, Infelizmente. a gente e você vive todas as vezes que a gente se encontra, você fica querendo que eu faça crossfit. Eu Eu tô ainda vou achando te que você vai ser levar, meu relaxa. personal, você meu personal treino para o Eu ainda vou te crossfit, levar, assim. pode ficar tranquilo. Mas vamos lá, querido. Tem algumas coisas que eu escuto e eu acho que é legal a gente pode começar por aí, até para a gente dar uma situada nas pessoas assim, é que muitas das vezes as pessoas associam uma deficiência com incapacidade. Mas nem toda deficiência, né, Gustavo, ela provoca limitações de capacidade, né, e problemas de desenvolvimento, assim. Então, pode comprometer, às vezes, até uma função específica. Mas a deficiência, ela não necessariamente ela vai incapacitar a pessoa, né? Eu acho que isso é um pouco, é bom a gente falar um pouco sobre isso, assim, se você Eu tiver vou afim, até te corrigir só numa frase. pode me corrigir, Nenhuma vai lá. deficiência incapacita ninguém de fazer nada. Ah, tá A, vendo de- aí, ó? a deficiência é apenas mais uma característica da pessoa. Da Do mesmo pessoa, jeito né? que eu sou moreno, que eu sou gordinho, eu sou deficiente. Bacana. Com... Eu, Aí eu vou até trazer o exemplo do CrossFit, a gente, na vida como um todo, eu aham. faço tudo o que você faz, Marquinhos. Eu só vou adaptar Não, algumas coisas. você faz mais que você não faz, você faz mais coisas do que eu faço, Gustavo. Você Mas eu faz só mais vou. coisas do que eu faço. A única diferença é que eu vou adaptar a maneira como eu faço algumas coisas. Por exemplo, Aham. igual você falou que gosta de caminhar. Eu tô começando a caminhar, a correr também. Eu só vou. A Como é que você tá diferença é fazendo? só no meu sítio. Graças a Deus, eu tenho um sítio. Aí meu pai Aham. criou uma pistinha de corrida para mim e mão na cadeira. Uhum. Braço, E vai embora, braço né? era isso. O que eu Ah, que não, bom. o que eu não tenho da perna, eu compenso em dobro no braço. Claro, claro, claro. Que bom, que Mas bom. é como eu te falei. E caminhar é bom, né? Eu acho, assim, eu comecei depois, eu comecei esse ano,
no finalzinho do ano passado, com mais frequência, assim. Hoje eu vou todo dia, quase, só quando não tem jeito mesmo. E aí, o corpo da gente pede, né, Gustavo? Sim. Ó, Eu não vi. o- Gustavo, o Pode José falar. Henriques entrou aí, tá Eu dando boa vi. noite pra gente aí. Boa noite, Boa noite, José, Zé. seja Obrigado. bem-vindo. José deu tempo, né, José? Deu tempo de chegar, bem-vindo, bem-vindo. Mas aí fala, meu filho. Eu, como eu falei no comecinho, não sei se estava todo mundo aqui, eu nunca fui uma pessoa que era fã de atividade física, de esforço. Sempre fui sedentário. Mas vindo depois do CrossFit, isso mudou e eu comecei a colocar outros esportes junto com o CrossFit, como a corrida. Eu nunca gostei também de corrida, não tenho. Quando Deus fez, além dele tirar da perna, não. E ele tirou o cardio também. Não tem, a pessoa não tem cardio, não existe. Estou Nossa. começando até agora com a corrida na quarentena. E é uma coisa que eu tenho gostado muito e que quando eu não faço ou o treino de CrossFit ou a corrida, é uma coisa que realmente faz muita falta. Entendi. Hoje em A dia Marilza, eu não vivo sem. Gustavo, a Marilza está falando que eu não tô aparecendo. Você tá me vendo? Ah, vocês estão me vendo, gente? Você Seu, tá. a Ah, sua cabeça está um pouco cortada depois do seu óculos, mas eu se tô. subir ela um pouco. É melhor subir assim? Melhor levantar? Não, a câmera. Abaixar? Ah, É, peraí. ou você Peraí. abaixar ou subir a câmera. Assim tá bom ver. Não, aí cortou mais. É É, o é contrário. por. Aqui então. Assim. Melhorou? Pode Tá mais bom um assim? pouquinho. Não, sabe por quê, Gustavo? Pra gente fica diferente pra eles. Entendeu? Não, e como eu disse, pra mim tava bom, mas ela é porque É. parece a sua testa pra cima tá um pouco cortado, de resto. Ah, mas é bom que não aparece a careca. A entrada. Vê se melhorou, Marilza. Pera aí, gente. Deixa eu Só tentar pra você subir aqui. mais um pouquinho. Aí, Aí, agora ficou sim, bom assim? perfeito, Então, perfeito. tá bom? Então, pronto. Tá centralizado agora, Clarice? Clarice tá falando para eu centralizar. É porque chega para mim com atraso aqui as mensagens. Aí o Facebook tem um pouquinho disso também. Gustavo, vamos falar então. Eu li o seu artigo, achei seu artigo super interessante, achei assim, muito pertinente, muito pontual e muito esclarecedor também. E eu queria que você falasse um pouco sobre isso, queria que você falasse um pouco sobre a acessibilidade, os desafios da acessibilidade, o quanto que isso é importante, né, para a vida não só da pessoa, mas para a sociedade como um todo. E esse desafio que é um direito de todo mundo ter acessibilidade, né? Mas que ao mesmo tempo é um desafio para as cidades, para os estados, para o país, para o poder público. Queria que você falasse um pouquinho sobre isso, pode ser? Claro, como você mesmo disse, eu fiz um artigo sobre acessibilidade, está publicado, você leu. Se alguém quiser depois eu também mando para ler. Eu acho isso importantíssimo. Acho que porque, gente, Tem- podem pedir para ele porque eu gostei Fiquem à demais, sabe? vontade. É muito bom, muito bom. E é o que você mesmo disse. Nós já temos leis aos montes no Código Penal, na Constituição, Código Civil, em todas as nossas legislações, praticamente, a gente tem alguma coisa que fale sobre a pessoa com deficiência, seus direitos e o que precisa. Existem Uhum. regras da ABNT que falam sobre como uma rampa pode ser íngreme, o, qual a altura que ela tem que ter para que o cadeirante ou as outras pessoas com deficiência, seja lá quais elas forem, possa ir aos locais sozinho, porque a Uhum. intenção da acessibilidade é que ela seja boa o suficiente para o cadeirante e os deficientes. O cadeirante, porque eu sou cadeirante, mas toda pessoa deficiente possa viver a vida da maneira mais normal possível e sozinho, sem Uhum. depender de um Sei. terceiro, de um familiar, que ele consiga conviver com a sociedade e usufruir dos espaços públicos da maneira sozinho, autônomo, como deve ser no ideal. Uhum. Infelizmente, não é o que a gente vê no Brasil e em cidades menores como a nossa, Claro. onde falta um maior entendimento da população, de qual é o seu dever enquanto população também para ajudar que a acessibilidade seja
bem feita que ela exista de verdade, porque depende de toda a população cobrar e querer uma Uhum. acessibilidade para a cidade, porque pode ser que você não seja deficiente físico permanente, mas pode É, acontecer algum acidente, alguma coisa que você venha a se tornar deficiente provisório e que você vai precisar de acessibilidade como eu preciso. uhum. Então, falta o poder público entender isso, falta o maior incentivo da população e a população também entender que a acessibilidade não é só para mim, que sou deficiente físico, é para todo mundo, Todo porque mundo. pode ser que em um momento você se veja necessitando dela. Eu acho que você falou uma coisa importante e é bom, assim, dá para a gente dar um exemplo muito corriqueiro, muito comum, assim, do dia a dia, essa questão da acessibilidade, quando você fala que ela pode não ser permanente. Um exemplo que a gente pode dar disso é de uma mulher grávida, né, que precisa subir no ônibus, né, os degraus do ônibus, assim, com conforto, com segurança, ter a facilidade, né, de poder se locomover. A gente, não, e isso é um exemplo que é muito rotineiro, né? A gente vê as pessoas de mais idade também, né, que precisam se locomover, que precisam de ter acessibilidade, é proporcionar o acesso, né? É de forma segura, confortável e, como você falou, independente, para que a pessoa possa se mobilizar, né, possa se locomover, né, para onde ela quer, onde ela queira ir, de forma segura, independente e confortável, né, Gustavo? Eu estava até É, pensando, você estava falando, estava até pensando, por exemplo, é uma coisa que aqui não existe, mas que seria legal de ter, por exemplo, aquele, quando o semáforo com sinal sonoro, né? Porque as pessoas que são cegas, elas têm dificuldade para poder atravessar, por exemplo, um semáforo, né? E aí se é, tivesse eu ia citar isso e eu ia citar também do semáforo que você mesmo aperta e que ele isso, para, aí você tem o tempo de atravessar. Realmente, isso são alguns exemplos de acessibilidade na prática que a gente tem que ir olhando, vendo como funciona para colocar em prática, para pensar como no. Libras, um profissional de Libras nas escolas para poder, né? O pessoal do Braille também, né? Que tem dificuldade visual, assim, tem uma deficiência visual e que necessita desse tipo de mecanismo, de instrumento para poder ter. Isso é acessibilidade, né? É você ter acesso não só aos locais, que eu acho que isso é muito importante. Quando a gente fala, eu vejo as pessoas às vezes falando de acessibilidade, elas logo pensam em rampas. E isso É não o exemplo mais claro, é mais é o que claro. vem primeiro na cabeça, mas E a a gente, né? acessibilidade é muito mais. Então, eu acho que isso é importante, porque assim, é óbvio que as rampas são importantíssimas, né? Que as calçadas tenham mesmo o declínio para poder as cadeiras poderem passar, mas isso é uma pontinha, é uma pontinha do iceberg, assim, existem outros tipos de deficiência que precisam também que as pessoas precisam de ter o acesso. E é interessante isso, Gustavo, que a gente sempre fala de locomoção geográfica, assim, à primeira vista, sabe? Eu estou falando isso porque eu converso com muita gente sobre esse assunto e eu vejo que as pessoas se preocupam e tem que se preocupar mesmo, né? A gente não está aqui, não estou aqui falando que isso não seja importante, isso é importantíssimo. As pessoas precisam de ter a liberdade do ir e vir, né? Isso é um direito constitucional, a gente sabe disso, mas elas também precisam de ter acesso à cultura e aí você poder assistir. Eu via isso nos grandes centros, às vezes ia para os espetáculos e aí sempre tinha ou alguém de Libras para poder traduzir de certa forma, né, para quem tinha deficiência, as pessoas que eram cegas colocarem os fones também para poder, e aí tinha descrição das paisagens, nos filmes, as coisas que estavam acontecendo. Eu acho isso importantíssimo, assim. E eu acho que a gente tem que caminhar, obviamente, né, um passo de cada vez, assim, dentro da realidade da gente. Quem dera se a cidade, se Cataguá estivesse preparada para ser uma cidade acessível em todos os seus segmentos e para todas as pessoas. Eu acho que isso é um grande projeto de vida, assim, sabe? Independente de qualquer coisa, de você poder facilitar o outro ter o seu direito,
resguardado, né, seu direito que é adquirido e ter esse direito, poder usufruir desse direito, né? Sim, foi perfeita a sua colocação. O que Ah, você obrigado. falou é tudo que eu penso e que eu Ah, que bom. tento passar para frente também, porque realmente eu falei da deficiência física do cadeirante porque é a minha realidade mais próxima, Claro. por ser, mas quando a gente fala de acessibilidade, é um conceito que, inclusive, não sei se talvez tenha visto até no meu artigo, mas Foi. é só um dos vários conceitos que tem É, eu sobre vi. E, você, acessibilidade. e só deixar para o pessoal que não conhece ainda o seu artigo, você aborda todo tipo. Eu achei seu artigo maravilhoso, Gustavo, porque você aborda todo tipo de acessibilidade e como que a falta dela gera vulnerabilidade, né? Depois nós vamos falar sobre isso, mas não vou chegar nesse ponto ainda não. Vai lá, É continua isso. justamente é um dos conceitos e que é acessibilidade é tudo aquilo que está de fácil acesso. Uhum. Como, por exemplo, aqui o meu controle está de fácil acesso para mim. Eu consigo chegar nele fácil, eu consigo pegar ele fácil. Então, acessibilidade num contexto para as pessoas entenderem melhor, quem nunca ouviu falar, quem não sabe da palavra, é Uhum. isso. É a qualidade de você ter acesso a tudo de maneira fácil. E Fácil. isso é para o cadeirante, é para o cego, para o surdo, para gestante, para qualquer pessoa que tenha algum problema de mobilidade reduzida, temporária ou para sempre. Permanente. Então, é por isso que a acessibilidade é tão importante, que eu venho batendo nessa tecla desde que eu entrei para a faculdade de maneira mais firme, mais contestadora. A faculdade me abriu essa porta e eu resolvi falar, dar a cara a tapa desde que eu entrei para ela. E agradeço a você mais uma vez também por estar me dando espaço para falar Oh, sobre isso também. não, eu Mas acho que isso é é importantíssimo, importante Gustavo. para todos, como a Importantíssimo. gente citou lá no começo. Uhum. Não é para mim ou para um idoso, pode ser para qualquer um e a gente precisa conversar cada vez mais para isso. Eu sou uma pessoa que pensa que quanto mais gente tiver para falar disso, para discutir sobre isso, para querer se ajudar sobre isso, mais longe a gente vai chegar. Com Eu certeza. sozinho eu posso fazer bastante coisa, mas se eu tiver você, Mas se eu tiver junto. mais 10, mais 20 pessoas, eu tenho certeza que a gente vai muito mais longe. Com Então, certeza. qualquer Tamo junto. palavra, qualquer coisa que venha junto é muito enriquecedora e eu fico muito grato por ver cada vez mais pessoas ajudando numa causa que é minha, mas que deve ser de todo mundo. Uhum. Ah, você não precisa de agradecer não, porque é assim, essa é uma causa que eu sempre, eu já trabalhei, né, com isso, eu até te falei antes com o pessoal que estava chegando agora, mas que eu trabalhei em Niterói com uma escola que é super bacana, que é a Solange Dre, que lá em Niterói, e eu vejo quanto que é importante a acessibilidade e quanto que também a deficiência, ela é envolvida em muito preconceito também, né, Gustavo? As pessoas têm. E talvez essa seja uma das maiores causas do descaso, às vezes, de uma pessoa, por exemplo, que é de baixa renda e que a dificuldade que ela tem de conseguir ter acesso a um emprego também, a um estudo de qualidade. Eu via também, Gustavo, como que as mulheres e as crianças, elas são mais vulneráveis, sabe? Mais uma vez, né, assim, as mulheres e as crianças estão sempre na linha de frente da vulnerabilidade, assim, de como que, e quando elas têm algum tipo de deficiência, como que isso é marcante, assim, né? Como que isso é pungente, assim, e como que a gente tem que crescer quanto sociedade para que isso acabe, né? Para que o preconceito seja de fato, né, banido e que a gente possa entender que quem tem deficiência, na verdade, é a sociedade, sabe? Que nega o acesso. A deficiência está, não é biológica, não na pessoa. A deficiência está na sociedade, na comunidade ou na política pública que não proporciona e garanta o acesso à acessibilidade. Aí é que está a deficiência. Né? A gente tem que começar a pensar sobre esses conceitos. Assim, isso é uma coisa que eu trago comigo já de muito tempo, sabe? De como que a gente consegue inverter
esse olhar e perceber que o que é deficiente é o sistema. É o sistema que não abarca a todo mundo, é o sistema que, mesmo você tendo um direito adquirido, ele não faz disso um dever para si, quanto sistema, entendeu? Então, assim, essa vai ser sempre. Quando eu te chamei para essa conversa, primeiro porque eu te admiro muito e sei da sua capacidade e da sua. E vejo como que você abraça as causas, assim, sabe? O pouco que a gente conversou, até nessa simples brincadeira de você tentar me levar para o CrossFit, eu vi a sua tenacidade e a sua vontade. E eu vejo que você faz isso em tudo na sua vida. Eu te acompanho nas redes sociais, né? Eu vejo você como você é empenhado nisso. E eu percebo isso, sim. A gente, quanto sociedade, a gente é deficiente em não compreender e trazer acesso para. Eu nem vou falar da diversidade, não, da multiplicidade, sabe? Eu acredito que a multiplicidade é algo em movimento, é algo potente. E às vezes a diversidade, ela causa o preconceito, ela vai gerar sem querer o preconceito, esse significado, né? essa palavra, e quanto que a gente fica dependente de que o outro seja parecido com a gente. E quando você pensa em multiplicidade, você vê que cada um é singular, que cada um tem sua maneira. Às vezes, por exemplo, se tem uma deficiência que seja visual ou auditiva ou motora, né, ou até mesmo intelectual, né, que isso acontece, mas que essa pessoa, na verdade, ela tem é uma singularidade da forma como ela se posiciona no mundo, como ela interage com aquilo que lhe acontece e da forma como ela se consegue se firmar como pessoa assim, esse aqui sou eu inteiro, essa aqui sou eu inteira, e é assim que eu vejo o mundo, e é assim que eu vou me expressar nele, assim. Foi o que eu mais aprendi nesses anos trabalhando nessa escola super bonita, e é o que eu aprendo com os meus amigos que são surdo-imundos, com os meus amigos que são cegos, sabe, com os meus amigos que têm algo, porque se a gente for parar para pensar, Gustavo, você falou isso no seu artigo, são mais de 650 milhões, né, de pessoas com algum tipo de deficiência Eu no não mundo, né? sei número, quantos milhões. Eu sei que são Ah, 25% da população da brasileira. Não população. sei, não sei quanto isso dá em números, quantos Eu milhões, estava mas é muita eu tava gente. fazendo há uns 2 anos, uns 2 anos não, mas um ano atrás eu tava fazendo trabalho para essa escola e aí eu tinha esse mais ou menos esse dado que deve ter aumentado assim, né? É É, 650 milhões. o meu artigo foi feito em final de 2018, começo de 2019. Então, já pode ser que aquele dado esteja um pouco desatualizado. Desatualizado, Não, né? não, E vamos, talvez vamos não seja tão fidedigno aquele dado, mas mesmo naquela época e aquele dado já é assustador. muito, muito, muito. Você perceber que 25% da população de um país como é o Brasil, do tamanho do Brasil, da multiplicidade do Brasil, é assustador. Uhum. Alguém Você vê estava que não é. falando assim, desculpa te interromper, alguém estava falando desse, eu estava falando no mundo, gente, tá? Não estava falando só no Brasil, não, estava falando no mundo. São 650 milhões no mundo, não no Brasil, no mundo. No Brasil são 25% da É, população. Quanto isso. isso dá em pessoas, eu confesso não saber. Uhum. Mas é um assustador. Eu, principalmente quando estava estudando, pesquisando sobre isso, porque eu confesso que desconhecia também o dado até estudar, eu me assustei em ver que É, são tantas pessoas que vivem, infelizmente, marginalizadas a, a, a escanteio da sociedade, que convivem com o preconceito diariamente, seja ele o pré-conceito, uma ideia uhum, pré-concebida, ou o uhum, preconceito de inferiorizar a pessoa, de coitadinho dele, que pena, por que, que ele está na cadeira de rodas, por que, que ele é surdo, por que, que ele é cego. uhum, E a maior batalha que eu vejo hoje em dia dentro das pessoas com deficiência é que acabar, obviamente, com o preconceito e que as pessoas cada vez mais possam entender e perceber que
isso é apenas uma característica da pessoa. Uhum, Como eu já citei, que eu tenho características, você tem características, e uhum. somos todos singulares dentro das nossas características e diferenças. Todo mundo tem deficiências em Uhum. algum aspecto, todo mundo é pior em alguma coisa, é melhor em outra, e isso não nos faz pior ou melhor do Ou que melhor, ninguém. com A gente certeza. é apenas diferentes, independente do que a gente for. Com Então, a certeza. nossa maior luta atualmente, e é a minha, fazer as pessoas perceberem que é apenas uma característica, que isso não me faz melhor, não me faz pior e não me faz diferente. Diferente de, ele tem que ser visto como diferente, como especial. Uhum. Não. Eu sou como qualquer outra pessoa, eu posso fazer as coisas como qualquer outra pessoa e eu luto para fazer as coisas como qualquer outra pessoa no meu dia a dia e o que eu quero é só ser a minha melhor versão a cada dia, como eu acho que qualquer pessoa busca Qualquer ser, pessoa. Ah, que bacana. independente disso. E é o que a gente gostaria que as pessoas, que todo mundo entendesse, que é só uma característica e nada além disso. É. Ó, o Marcão, que eu chamo de padrinho, o Marcão do VT tá aqui, tá fazendo um monte de joinha assim pra gente, assim, eu quero mandar um Eu tô abração vendo pra já ele, isso dele. pra Stael também, um beijo pra vocês, pra todo mundo aí. Ô, Gustavo, vamos falar de Cataguases? Vamos falar como que você vê esse universo, assim, e as políticas públicas, se existem políticas públicas inclusive, como é que você vê essa realidade em Cataguases? Então, Marquinhos, é bem precário a acessibilidade no geral em Cataguases, principalmente por ser uma cidade antiga, tombada na sua grande maioria, o centro tombado, o que dificulta, o que é um empecilho da lei também de se promover a acessibilidade, de se promover uma mobilidade urbana, o que para mim é um erro, porque tudo bem, é tombado, é uma lei, mas o direito de ir e vir e a dignidade humana são direitos Claro, maiores, entre aspas, muito mais. o tombamento. Claro. A dignidade da pessoa humana é atualmente um direito, um princípio que é um dos maiores que a gente tem no direito hoje em dia. Então, quando você não tem acessibilidade, você está tirando parte da dignidade humana da pessoa com deficiência. Uhum. Então, é um contrassenso. E, Porque infelizmente, o nosso maior patrimônio são as pessoas, né? O maior patrimônio de uma cidade, de um estado, de um país são as pessoas, né? A cidade é a cidade das e para as pessoas, na verdade, né? A cidade são as pessoas que vivem nela, né? Você está certíssimo. O nosso maior patrimônio são as pessoas, né? infelizmente, inclusive eu vou falar aqui de forma pública, os locais públicos da cidade que nós temos o direito e o dever de frequentar, como a prefeitura, como a Câmara dos Vereadores, são locais que a prefeitura inexiste, acessibilidade, Uhum, eu não consigo entrar na prefeitura, uhum, e a Câmara dos Vereadores é precária, que são dois lugares do povo, que uhum. qualquer pessoa tem o direito e o dever de ir, porque a gente vota, a gente coloca as pessoas lá, mas nós temos também o dever, enquanto cidadãos, de fiscalizar, de ver se Claro. que a pessoa que a gente colocou lá está fazendo o trabalho dela. E Uhum. quando você vê dois locais desse de extrema importância na cidade que não possuem acessibilidade, você vê que a coisa já começou errado. Já o Com começo dela certeza, já está errado. com Então, certeza. para a gente melhorar, a gente tem que melhorar desde o início, e o início já começou errado. Entre outras coisas, as calçadas da cidade são horríveis, é impossível transitar. Antes, eu caminhava com o meu personal pelo centro da cidade. Tem muito tempo que eu não faço isso, então eu admito que eu não sei se melhorou muita coisa, se piorou, mas pelo que eu vejo ainda, das poucas vezes que eu vou na rua atualmente, ainda é muito ruim. Uhum. Mobilidade urbana de Cataguases ainda é muito precária. Não é uma justificativa, mas é uma justificativa aquilo que a gente falou, de ser uma cidade antiga,
de ser tombada, mas tem que mudar. Estamos no século XXI, 2020, não cabe mais uma cidade viver no tempo que Cataguases vive até hoje. Com E certeza. isso não é só acessibilidade, Cataguases vive no passado de uma forma geral. Uhum, Não tem, e as coisas têm que se atualizar. O mundo uhum, muda e a gente tem que ir de acordo com as mudanças dele. com Em certeza. 2020, 2021, a acessibilidade é um assunto que está muito em foque, que graças a Deus eu fico muito feliz de ver isso cada vez mais, É, é porque verdade. tem que ser debatido, é um É assunto que verdade. tem que ir para o debate da grande massa, do grande público, não Uhum. pode ser só do nicho de pessoas com deficiência, mas que nós estamos melhorando, temos avanços, mas que ainda estamos engatinhando. É. E você falou muita verdade e eu concordo com você. E eu fico pensando, quando você estava falando assim, sobre as calçadas, sobre essa acessibilidade nos lugares que todas as pessoas têm direito de estar, né? Como a prefeitura, a Câmara dos Vereadores. Aí a gente começa a pensar assim, né? Por exemplo, os bares também, né? Os centros culturais, todos os lugares em que todo mundo vai com tanta tranquilidade, vai com tanta facilidade. A gente começa, eu já percebi isso, mas isso é uma reflexão muito bacana de quanto que isso às vezes pode ser difícil e às vezes até impossível para uma pessoa com deficiência, né? Você vê, as nossas ruas estão tão esburacadas, mas tão esburacadas que o acesso já está difícil para todo mundo, assim, de certa forma. Mas para uma pessoa com deficiência, ele é 5, 6 vezes, 10 vezes maior, assim. Então, eu acho que o Poder Executivo, ele tem como obrigação, né, implantar essas políticas públicas de inclusão e realmente transformar, porque não é só uma questão arquitetônica também, né, Gustavo? A gente Não. começou a falar isso antes, você falou muito bem, sim, é uma questão mesmo eu digo que é uma questão cultural e educacional, sabe? A gente tem que começar a repensar a cidade, e eu acho que isso é um fator muito interessante, sim. A gente tem que começar a pensar e repensar a cidade como um lugar de acesso democrático para todas e todos, desde criança. Sabe, a criança nas primeiras séries iniciais, ela começa a ela começa a ser educada a ponto de ver a outra pessoa, a amiguinha dela, o amiguinho dela, como um ser que ele pode ter alguma dificuldade em algum sentido, e você disse muito bem que todo mundo tem uma certa deficiência em alguma coisa. Se isso se torna uma prática educacional, as cidades vão começar a ter que se reinventar e vão ter que se reestruturar para mudar esse conceito do que é deficiência e mais ainda do que é acessibilidade, do que é inclusão e de como que isso transforma uma cidade, né? A gente, ouvindo você falar, eu fico pensando aqui no Rio de Janeiro também, isso acontece muito, né? Por ser uma cidade muito grande, os lugares em que tem muito turista, as pessoas até pensam nessa acessibilidade, sabe? Mas nos lugares em que, quando você começa a ir para as comunidades, essa acessibilidade ela é quase que nula, assim. As pessoas têm que se virar para poder chegar até na própria escola, sabe? Uhum. Sair de casa para poder chegar no hospital ou no posto de saúde. E isso, de certa forma, acontece aqui em Cataguases, quanto mais. O centro eu já acho que tem. Dá para a gente contar numa mão quantos lugares que são realmente acessíveis e democráticos a toda a população, né? Com rampas, Fala, Gá. e, assim, e que a pessoa que possa, por exemplo, com deficiente visual possa ter acesso, com deficiente auditivo possa ter acesso, com cadeirante possa ter acesso. A gente pode contar na mão, ainda vai sobrar dedo. Imagina isso nos bairros. À medida que a gente começa a ficar mais afastado do centro, que infelizmente isso acontece. E aí, Gustavo, a acessibilidade ela vai para ela toma uma proporção tão grande, mas tão grande de não acontecer,
quando você não tem uma educação de qualidade, quando você não tem uma área de lazer no seu bairro. Eu estou falando isso porque isso tudo é acessibilidade, né, amigo? Com Tudo isso certeza, faz parte desse com certeza. conceito, assim. E agora, e assim, a gente andando pelos bairros, assim, quando eu trabalhava no CTM, eu dava aula para muitas crianças assim, algumas delas tinham algum tipo de deficiência, sabe? E motor também, assim, e eu via a dificuldade dos pais de trazê-los até o CTM, porque os ônibus não estavam preparados, ainda mais naquela época, né? Os ônibus não estavam preparados para isso, sabe? Acontece isso ainda, não sei se ainda acontece agora, mas acontecia, a pessoa que é cadeirante estava no ponto de ônibus, e só estava sozinha, o ônibus passava e deixava ela para trás. Isso acontece muito no Rio. Isso acontece muito no Sim. Rio. O motorista não tem paciência para poder, porque ele vai ter que baixar, né? O Uhum. elevador, aquela coisa toda. Então, assim, eu acho que assim, tem que haver uma mudança mesmo educacional e cultural, sabe? Para poder entender que, que todo mundo precisa ter acesso, que a acessibilidade é um direito adquirido, é um direito adquirido da cidadã, do cidadão, mas é um dever do poder público, né? É um Ex- dever de tudo que, do gestor, do executivo, do legislativo e do judiciário, né, Gustavo? Porque muitas Sim. vezes quando o executivo não exerce o seu papel, e aí as pessoas têm que recorrer ao judiciário, a gente sabe disso, né? A gente tem exemplos disso, em que a pessoa tem que recorrer ao judiciário para se valer do direito que é dela, né? E que é É, constitucional. E que é constitucional também, né? como você falou, e eu vou voltar lá atrás para Tá. citar Porque às vezes eu falo algumas. demais também. Porque às vezes eu falo demais Não, também. que eu já tive que recusar convites de aniversários, de festas, de amigos meus, porque o local não tinha acessibilidade. Eu já deixei de ir em festas, em aniversários, porque não pude ir por falta de acessibilidade. Uhum. A pessoa ficou magoada, eu fiquei Claro, magoada, mas claro. não tem o que fazer. Não dá, É, infelizmente não dá. Eu ainda consigo ir em muitos lugares, mesmo que a acessibilidade não seja perfeita, mas aí eu não posso pensar só em mim. é. Eu conheço muitas pessoas deficientes, muitas pessoas que vivem realidades parecidas com a minha, que não saem de casa, que não fazem nada, que não conseguiram sequer terminar a escola. E não é por causa do problema da anomalia que nasceu ou da doença, seja lá o que for, Uhum. é porque tem um olhar discriminatório, é porque não É, teve apoio é. ou porque não teve a coragem, porque e aí eu vou até um pouco puxar sardinha, talvez, mas É. eu sempre fui uma pessoa que nunca teve medo. Eu dou a minha cara a tapa e eu não deixo de fazer nada que eu quero por falta de acessibilidade. Se eu quero fazer, eu vou fazer. Eu vou dar o meu jeito. Como a gente brinca, vocês que lutem para me aguentar. É. Vocês se virem para me aguentar, porque eu vou no local, eu vou fazer, eu faço faculdade de direito, eu vou terminar a faculdade, não vão me impedir. Nem tentem, porque vai ser perda de tempo. Eu E você vou tá fazer. certíssimo. E você tá Mas certíssimo. infelizmente muitas pessoas não conseguem É. se sobressair, não conseguem terminar uma escola, uma faculdade, por causa ainda da sociedade. Leis, a gente já tem aos montes, como a gente já falou, não Uhum. tem por que mais fazer lei. Não existe mais lei para fazer sobre É. esse assunto. Elas têm que ser Já deu, aplicadas, né? elas têm que ser aplicadas e a sociedade tem que entender a importância e o valor delas e tem que ajudar elas a serem aplicadas. É como você falou, quando a gente vai para uma periferia, quando a gente vai para lugares mais afastados do centro, isso só piora. Não Uhum. é só na questão física da coisa, não é só as É ruas que são isso. piores, não é numa periferia, falando de Rio de Janeiro, que é um lugar maior, não tem saneamento básico, não chega educação, não chega lazer, não chega nada. O Estado falhou, o Estado falha e o Estado já se mostrou ineficiente. Uhum. Porém, o Estado já se mostrou ineficiente para
N assuntos, para N temáticas, não só acessibilidade. Aí que entra a sociedade, que entra cada um de nós, que a gente, enquanto sociedade, pode se reunir, pode fazer o que o Estado não conseguiu. A Claro, gente tem poder para isso. claro. A gente consegue fazer. Se o Estado foi ineficiente, se o Estado falhou, vamos fazer a gente. Vamos se reunir e vamos fazer a gente. Não é desculpa para, o Estado falhou, então eu vou ficar sentado no sofá chorando e me lamentando. Não, bora para ação e vamos fazer o papel que o Estado não conseguiu exercer. A Bárbara, minha irmã, comentou aqui, a gente teve uma vez, eu vou para o Rio sempre. O Rio é Eu também. uma cidade. Amo o Rio de Janeiro. Adoro Sou lá também. apaixonado pelo Rio também. Não sei se moraria lá, mas amo visitar o Rio. É. Vou em todos os lugares que foi possível ir. E teve uma viagem específica, depois de 20 anos indo ao Rio, que eu fui turistar no Rio. Eu nunca tinha turistado no Rio. Aí, uma viagem dessa a gente escolheu para turistar, para conhecer Corcovado, Pão de Açúcar, Cristo e outros lugares lá. No Cristo e no Pão de Açúcar não existe a acessibilidade que a gente gostaria que existisse. A ideal. Mas não é que impeça de ir. Teve o pessoal que ajudou lá, os funcionários, e subir gente, escada rolante. O pessoal segurou a cadeira de um lado, segurou do outro para ela não ir, e subimos na escada rolante. Mas foi possível. E é isso que a gente tem que entender, que além de ter locais acessíveis, a gente, nos locais que não são acessíveis, seja por estrutura física, por projetos antigos e que não visavam isso, temos que ter um plano B. E aí vai do dono do local, do quem é responsável. Se vira, meu irmão. Você tem que ter um plano B. Você só não pode mais impedir que uma pessoa com deficiência vá aos locais, faça suas coisas com a desculpa de que não tem acessibilidade. Isso não cabe. Nisso que você está falando, me ocorreu um pensamento que é agora, assim, que é importante ter locais acessíveis, mas nós também precisamos de pessoas acessíveis, né? Que como você citou esse exemplo, né? Como você citou esse exemplo, se o local não é acessível, as pessoas têm que ser acessíveis, sabe? As pessoas têm que dar, se infelizmente isso acontece, né? Dos locais não serem acessíveis, as pessoas têm que dar um jeito e elas têm que estar dispostas a reconhecer que houve uma falha e que aquilo precisa ser corrigido, mas eu tenho que resolver isso aqui agora, porque essa pessoa tem o direito de ter esse acesso. Pessoas acessíveis são necessárias no mundo todo, né, Gustavo? E a todo momento na vida. Ficou sua fala não veio. Voltou? Não, Tá para mim não. Mais ou menos. Tá cortando? É isso? Agora voltou. Sua imagem que ficou desfocada. Aqui parece tudo normal. Talvez seja a minha internet também. Eu tô normal para você? Tá. Voltou, agora voltou. Agora você voltou. Como a Bárbara tá falando, no Cristo não existe acessibilidade correta, não é o que se planeja, o que é o exato a se fazer. E isso impede muitos cadeirantes de ir e deficientes físicos de ir, porque realmente dá um pouquinho de medo de subir naquela escada rolante da maneira como se sobe. Como eu falei, eu não tenho muito medo, eu não tô nem aí, vamos que vamos. Eu fui. É atleta também, faz crossfit também, né? Eu não fazia ainda. Naquela época eu não fazia. Mas é o que a Bárbara falou, realmente não é o ideal e só foi possível porque os funcionários tiveram boa vontade, quiseram ajudar, são treinados para isso, obviamente, porque estamos falando do Cristo Redentor, um dos maiores cartões postais do mundo, provavelmente, um dos lugares mais visitados do mundo. Verdade. Que vai pessoas de todo mundo lá. Então eles são treinados para isso, eles estão com isso.
Mas é o que eu também falei. Leis a gente já tem demais e não vai adiantar fazer mais agora. O que a gente precisa agora são de pessoas acessíveis. Adorei isso, o Me veio esse termo. pensamento, me veio esse pensamento. Adorei. Sabe, quando você fala assim, precisamos de lugares acessíveis, aí que você contou isso, só assim, gente, e de pessoas acessíveis, né? Aí veio esse pensamento agora pra mim, assim, achei isso Adorei. O termo foi bacana. sensacional. Vamos usar então, amigo, vamos usar. Ele- a E gente por mais precisa pessoas acessíveis, né? de pessoas acessíveis e que entendam o que é acessibilidade, o que eu posso ajudar. Igual, eu tento ajudar no que for possível, óbvio que eu não vou tomar lugar de fala, que eu não vou querer me meter no assunto que não é meu, que não é da minha vida, que eu não sofro com ele, mas qualquer assunto que atinja uma pessoa, que fale de minorias, que seja um preconceito, que seja errado, que não deveria existir, eu me importo com isso. Claro, Eu quero que isso mude. Não é claro. só sobre acessibilidade, não é só o direito do deficiente. É qualquer assunto que fira a dignidade de uma pessoa. Estamos falando de pessoas, não estamos Ah, falando de números, de objetos, a gente fala de pessoas. E é por isso que até essa terminologia que para mim é nova também, eu às vezes ainda erro, o certo a se falar hoje em dia não é deficiente físico, é uhum, pessoa com deficiência. uhum, E isso tem um motivo do porquê. É para colocar sempre a pessoa em primeiro lugar. A uhum, deficiência é uma característica que acompanha a uhum, pessoa. uhum. É a pessoa deficiente, Com não é o isso, deficiente físico, físico, não é. é o, pelo amor de Deus, nunca falem isso na vida de vocês, o aleijado. Ah, é, Não com é, certeza. é a pessoa. Sempre Uhum, vai ser a pessoa. é, Nós estamos sempre falando de pessoas. é verdade. Mas Isso, é um termo até novo para mim também. Eu, é, às vezes, ainda falo deficiente físico por um costume. Mas isso a como gente, eu estou mudando, cabe a é mim claro, passar é para isso. frente E é um e aprendizado para todo mundo, né? Eu acho que e eu acho que isso que faz é isso que muda isso que traz a conscientização e é isso que muda o comportamento. Quando a gente pode escutar não digo nem a forma certa, mas a forma mais confortável isso em todos os sentidos, né? Isso em todos os sentidos de que como a pessoa desejaria de ser tratada e como ela se reconhece também. Porque a pior coisa que tem é quando a gente, por preconceito, ou talvez até por certa desconhecimento, porque isso acontece também, né? Por falta de claro, informação, pela própria educação também, a gente não sabe como se dirigir a alguém. Né? E as pessoas, me fale pelo nome, mas às vezes a gente precisa usar alguns termos que a gente não tá seguro quanto a isso, se aquilo se aquilo é o correto, se não é o correto, se estou tratando de uma forma agressiva, se não é de uma forma agressiva. Mas a gente sabe que tem padrões e que tem nomes que a gente nunca, que isso já caiu, já foram deixados para trás há muito tempo, porque isso é preconceito. E o preconceito, ele é tão interessante, né? Assim, infelizmente, né, Gustavo? Ele é tão estrutural também, né? E que como que a gente passa uma vida inteira tentando acertar nesse tipo de comunicação com o outro, né? Porque a linguagem é uma comunicação importantíssima, né? Na vida, em comunidade, assim, e quanto que a gente erra na fala, né? Quanto que a gente erra ao se dirigir a alguém assim, se a gente não prestar atenção, e como que é importante a gente ouvir isso das próprias pessoas também, né? Como que a sua fala é potente, como que a sua fala traz esse conhecimento para mim, para todo mundo que está nos ouvindo e vendo, e outras pessoas que verão e nos ouvirão mais tarde, porque às vezes acontece isso, né? No horário assim, tá todo mundo, ainda mais agora na pandemia, né? Tá todo mundo com um monte de live, coisa. Oi? live tem para todo lado, toda É, hora. e assim, as pessoas às vezes elas estão assim,
mais circunspectas, às vezes, né, naquele momento ali, ou estão cuidando de alguma coisa na casa, ou estão lendo também, ou estão em outras lives, mas assim, aí sempre depois a gente vê o número de visualizações e como as pessoas vão comentando sobre os assuntos, assim. Eu, quando eu pensei em falar, vou chamar o Gustavo para a gente poder ter uma conversa, assim, que a gente possa, né, explanar esses assuntos e dizer mais para as pessoas. Eu queria até mandar um abraço para a Rosângela e para o Ricardo Paiva também, que estão aí, estão mandando um abraço para a gente aí. Eu acho que isso é importantíssimo, sabe? Assim, eu estava falando isso com o José e com a Marilza, a gente saindo do lugar que a gente estava vindo para cá, que a gente estava numa reuniãozinha, de como que isso é importante. As pessoas estão muito carentes de direitos que são adquiridos por elas, mas que não são cumpridos, sabe, pelo poder público. E isso é muito triste, né? Mas, É... Marquinhos, Oi, deixa eu só te interromper só para fazer uma colocação. tá. Realmente, o poder público, mais uma vez, falha em muitos direitos que são nossos, É, mas eu também vejo uma meia-culpa nossa, enquanto claro, sociedade, com certeza. porque o nosso direito está lá, escrito, garantido. Cabe a, É, a nós cobrar, fazer com que ele seja cumprido. Não é é, simplesmente esperar sentado no sofá o que outro. o governo, o Estado vai ser piedoso, bondoso ao Não. Piedoso não vai ser nunca também. Piedoso não vai ser nunca, né? bondoso ao extremo e cumprir todo o É, nosso direito. Porque não vai. Primeiro que não consegue. é, Não tem como é, fazer tudo se nós não exigirmos. O Estado vai fazer um mínimo básico que é que ele tem que fazer porque senão não se perpetua. é. Porque a Mas gente. enquanto É, nós, sociedade, nós temos que ser mais proativos, nós temos que exigir mais. A gente tem o poder. A gente que colocou as pessoas que nos representam lá hoje e a gente tem que cobrar deles. é. Nosso O direito que é é, escrito e garantido. o que às vezes é difícil, por exemplo, quando uma pessoa ela tem mais acesso. Mesmo que ela tenha o que eu quero dizer é o seguinte, às vezes as pessoas elas falta tanto acesso a elas que até esse entendimento de que ela tem esse poder lhe falta também, entendeu? Por Com exemplo, certeza. nós somos privilegiados, né, Gustavo? Eu Sem reconheço, dúvida alguma. né? Eu tenho certeza que você reconhece o seu lugar de privilégio, e reconhece isso, que com todos os seus desafios, com toda a sua vontade, né, de cobrança, de lutar por quem eu vejo que você traz uma fala muito para não só, como você já disse aqui, não só dos seus direitos, mas dos direitos do outro. E às vezes esse outro, ele está tão combalido, ele está tão distante da educação, do acesso mesmo, né, de possibilidades, que ele não percebe que ele tem essa força, entendeu? Eu acho que por isso que é importante você falar, Caterine falar, os meninos que tem algum, né, os meninos que estão na luta há tanto tempo que eu conheço já também, não só aqui em Cataguases, mas lá fora, de ter uma voz potente, ativa, porque a sua voz, ela passa a ser uma voz que representa a voz de muita gente. Sabe, assim, se a É, gente vive num mundo de mais ou menos 650 milhões, você falou que 23% da população brasileira, né, tem algum tipo de deficiência, são pessoas com deficiência, a gente tem essas oportunidades, sabe, de poder fazer alguma coisa, né, a favor e de conscientização. Eu acho isso de suma importância, assim, né, porque tem muita gente que não tem acesso nenhum, né? Tem gente, hoje mesmo eu estive num lugar em que o menino tinha sido operado e ele é uma pessoa com deficiência e a mãe dele estava assim, ela falou assim, a gente não sai de casa, a gente não faz nada porque ele não tem acesso, assim. E eu reconheço, eu tenho certeza você também, o trabalho brilhante que a PAI faz aqui em Cataguases, né, a duras penas. Assim, eu quero mandar até um abraço para a Ana, a dona Marlene, todas as pessoas, né, os educadores, os profissionais de educação, toda a galera da PAI que faz um trabalho maravilhoso, né, não só com crianças, mas com jovens e adultos também. E a gente sabe das dificuldades que a PAI passa e, e de como esse povo luta para que as pessoas tenham acesso, sabe? E eu acho isso muito lindo, assim.
Gustavo, o tempo Ah, passou muito rápido, a gente só tem 5 minutinhos. Então eu queria que você sério? fizesse suas considerações. É, menino, passa muito rápido aqui. Eu queria Nossa, que nem você viu. Eu não fizesse. sabia que aqui também Foi, tinha foi limite de bom, né? tempo. Foi bom, né? Foi bom. Foi Eu queria que você ótimo. fizesse suas considerações finais. Dizer que para mim foi um aprendizado, assim. É sempre muito bom quando a gente se encontra. Para mim é sempre um prazer. Adoro você e sua família, vocês sabem disso. Te prometo que eu vou criar vergonha na cara e vou te acompanhar. Se você tiver paciência comigo no CrossFit, eu vou lá um Toda dia para paciência. poder experimentar e ver. E queria que você fizesse suas considerações finais para todo mundo que está vendo a gente aqui, a galera que está mandando um monte de mensagem para você aí também. Bom, eu tenho até bastante coisa para falar, mas eu vou tentar ser rápido por causa do Tudo tempo. bem. Primeiramente, eu quero te agradecer ao convite. Foi uma honra, um prazer imenso participar dessa live com você. Foi muito rápido e eu queria que Foi fosse até assim, né? mais. Foi assim, né? A gente vai marcar Eu nem mais, a vi gente o vai tempo marcar mais. passar. Eu nem vi o tempo passar. E é o que você falou, que eu queria pegar o gancho nessa sua última fala. Como a gente falou, muita gente não tem acesso a essas informações, aos seus direitos, ao que é acessibilidade. E é por elas também que eu falo disso, que eu venho a público, que eu trouxe esse debate. É para mim também, mas é para a pessoa da periferia que nem sabe que eu estou fazendo É, isso, que sim. não me conhece, mas que vive esse problema e vive problemas maiores que eu vivo, inclusive. É para elas também, não, é para que elas possam ter um pouco de voz, que elas tenham um pouco de visibilidade e que mais pessoas sejam atingidas com esse assunto, mais pessoas conheçam esse assunto. Foi uma honra para mim participar, A foi honra é muito minha, amigo. legal mesmo. A honra é Espero que minha. todos tenham gostado. Não acho que vai dar tempo de fazerem perguntas, infelizmente, porque está acabando. Mas a Mas gente responde depois, sabe como? A gente depois você entra ali que vai ficar na minha página, no perfil, depois eu jogo pro YouTube, jogo pro Instagram e aí eu queria te pedir isso, vamos respondendo as perguntas, que um monte de gente mandou um monte de coisa aí que eu tô vendo. Vamos responder. Ah, a Bárbara falando sobre vagas de estacionamento, que é verdade que as pessoas às vezes sim, nem respeitam, né? Então vamos respondendo as pessoas. falta um Vamos pouco fazer de isso? educação da população, da sociedade também. Como esse Muito. exemplo da vagas para deficientes, que são direitos nossos e não é à toa. Não está É ali verdade. só porque eu tenho privilégios. Não é um privilégio. É É uma verdade. necessidade. É Mas verdade. isso a gente pode até conversar sobre isso Vamos, numa vamos, outra live, em outro momento. vamos. Ainda tem muito assunto para falar sobre isso. O assunto é longo, É mas verdade. eu acho que E foi muito proveitoso para importante. todo mundo. O meu Facebook, meu Instagram tá aí para quem quiser me seguir, conversar comigo. Se tiver alguma dúvida, alguma pergunta que não deu para ser esclarecida aqui, podem me perguntar à vontade. Eu estou aberto a qualquer conversa, qualquer assunto. Se eu souber, eu vou responder. Se não, eu vou buscar a informação, a resposta e pergunto. E no mais é isso. Agradecer mais uma vez, porque foi muito bom. É, passou voando. Ó, Gustavo, eu vou ficar com essa frase que a gente cunhou junto aqui, que lugares acessíveis e pessoas acessíveis. E queria te dizer uma coisa: você é uma pessoa muito acessível. E isso, tome isso como um elogio, porque eu sei que você já entendeu. O mundo precisa de pessoas acessíveis e você é um grande exemplo disso. Muito obrigado por você ter aceitado, viu? Fiquei muito Bom, feliz mesmo, assim. A gente vai marcar mais vezes, porque é sempre muito bom falar com você. Obrigado, tá bom? estou Um sempre à abraço. disposição. É só me chamar. Um abraço, Vamos Marquinhos. junto. Um abraço a todo mundo. Uma boa noite. Obrigado a todo mundo que assistiu. E vamos na luta, que a gente tá junto. Vamos embora. Um É isso. abração, querido. Vamos marcar Um outras, abraço. hein? Vamos marcar outras. Abração. Sempre que quiser, à disposição. Amém. Amém. Dá um abraço pro pessoal aí. Pode deixar. Tchau, tchau. Tchau. Ô, gente, então essa foi nossa conversa com o Marquinhos de hoje. É sempre um prazer, uma alegria. Queria agradecer a todos vocês que estiveram aqui com a gente, a Rosângela, todo mundo que está aqui com a gente, Marilzo, o Edson, José, Ana Paixão, muito obrigado. Vou mandar um abração pro pessoal da PAI, que fez uma semana linda também, com várias lives agora, semana
passada. Eu acho que é um assunto que acessibilidade é um assunto que a gente tem que falar e falar e falar e agir e agir e agir. Que eu acho que foi bonita essa frase, né? Lugares acessíveis e pessoas também acessíveis. É disso que o mundo precisa, é disso que a sociedade precisa, é disso que a nossa cidade, nossa tão amada Cataguases precisa. Um beijão enorme para vocês. Segunda-feira que vem a gente está de volta com mais uma conversa com o Marquinhos. Eu tenho certeza que vocês vão curtir muito. Vou guardar só um segredinho assim, mas isso aí durante a semana vocês vão saber. E ó, um beijo, boa noite. Obrigado, Heitor Nobre, por estar me ajudando sempre. Obrigado, Marilson. Obrigado, José. Obrigado, Ricardo. Obrigado todo mundo que está assistindo a gente aí, ó. Robert, todo mundo. Obrigado, obrigado, obrigado. Um abraço.